Tá valendo, bom dia a todos. Estamos aqui presentes para mais uma aula de análise real 2. Então a ideia aqui de hoje é terminar o capítulo 10. E para isso, eu já começo lembrando a todos os alunos que na última aula nós vimos esses dois teoremas aqui. Olha, pop-up, leal, tá lá. Na última aula nós vimos esses teoremas aqui, toda função contínua é integrável, toda função monótona é integrável, certo? Toda função contínua definida no intervalo fechado, f de AB em R é integrável. Toda função monótona definida no intervalo fechado é integrável, tá? Agora olha essa frase aqui. As considerações a seguir são um preparativo para o teorema 7, que engloba os teoremas 5 e 6 como casos particulares. Porque veja bem, engloba os teoremas 5 e 6 como caso particular. Com certeza o 5, né? Porque a função contínua tem um conjunto vazio de descontinuidades, né? Ela não tem descontinuidades. Então, digamos assim, né? Ali no teorema 7 vai dizer que se o conjunto das continuidades tem medida nula, então é um pouquinho maior do que o vazio. Já a função vai ser integrável. Então imagina só quando não tem descontinuidade, quando é contínua, aí que é integrável. Então realmente eu consigo entender que o teorema 7 vai englobar o 5. Agora o 6 também vai ser englobado, né? Função monótona. Ok, vamos ver isso aí. Isso aí depois nós vamos ter que ver, mas tudo bem. Os 5 e 6 serão casos particulares. Bom, se A menor do que B, nós vamos indicar com o símbolo como se fosse módulo de I, né? Mas não é módulo, é comprimento, como ele diz aqui, né? Nós vamos indicar com o símbolo, com esse símbolo aqui que está aparecendo, o número B menos A menor do que B, o número B menos A, que vai ser o comprimento do intervalo, fechado, aberto ou semiaberto, todos têm o mesmo comprimento, né? Então, cujos extremos são A e B. Então, já vamos começar colocando isso aqui, né? Primeira coisa, vamos colocar aqui, né? Vou colocar assim, como se fosse um tópico. Vamos colocar um tópico aqui. Se I for igual a um intervalo fechado, AB, ou, então são todas as possibilidades que ele falou ali, né? Fechado, aberto ou semiaberto. Se I for igual ao intervalo aberto, AB, ou se I for igual a semiaberto, né? For assim, ou ainda assim, vírgula, então ele está definindo aqui uma definição, né? Esse comprimento do intervalo I, denotado por esse símbolo, vai ser dado por B menos A, certo? Igual a B menos A. Então, ou seja, isto é, o comprimento do intervalo é B menos A, tá certo? Pouco importa que tipo de intervalo é. Vai ser sempre, pode ser fechado, aberto, semiaberto. B menos A é o comprimento do intervalo. Então, o próximo tópico aqui. Esse tranquilo. Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte, olha, disse que o conjunto X de números reais, X contido em R, tem medida nula, é uma nova expressão que está aparecendo nesse livro, que não tinha aparecido até agora. A ideia de medida nula. Olha só. Disse que o conjunto X contido em R tem medida nula quando? Então já vamos escrever aqui, ó. X contido em R tem medida nula quando? Quando? Dois pontos. Aí vamos colocar aqui embaixo. Olha o que ele diz aqui. Para todo epsilon maior que zero, dado um epsilon maior que zero, existe uma cobertura finita ou, no máximo, infinita enumerável. Vocês lembram que, quando a gente discutiu essa ideia de conjunto infinito,
foi ainda no capítulo 1, né? Foi no capítulo 1 isso aqui ainda, né? Nós já estamos no capítulo 10. Quando a gente discutiu, a gente viu que tem a questão do infinito enumerável, que é o infinito dos números naturais, dos números inteiros, dos números pares, dos números ímpares, dos números primos, dos números racionais. Todos esses são conjuntos infinitos enumeráveis. O que significa isso? Dá para fazer uma bijeção entre esses conjuntos e o conjunto dos naturais, como se o conjunto dos naturais fosse uma régua básica para medir um tipo mais básico de infinito. Quando você consegue fazer a bijeção com os naturais, você sabe que o conjunto é infinito enumerável, né? Então, um conjunto tem medida nula quando, dado um epsilon maior que zero, existe uma cobertura finita ou infinita enumerável de intervalos ik. Olha lá, tá, o que significa cobertura? O x vai estar coberto, né? Ou seja, vai estar contido na união desses intervalos. Então, existe uma cobertura finita ou infinita enumerável dx, a cobertura é isso aqui, dx, porque está contendo x, porém, essa cobertura feita de intervalos abertos ik, cuja soma dos comprimentos, acabamos de ver a ideia de comprimento do intervalo, né? Cuja soma dos comprimentos fica menor do que epsilon. Olha só que interessante isso aqui, né? Seria interessante a gente só abrir aqui o PDF do capítulo 5 por um momento. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar um pouco aqui no tempo. Opa, olha a pop-up aí. Mariana Mello. Tá aí. Então, voltar aqui um pouco em análise. E pegar aqui o capítulo 5, só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Eu acho que vale a pena relembrar. Eu já deveria ter deixado aberto aqui, eu me esqueci. Aqui, cap 5. Tá? Se você pegar aqui o cap 5, olha só que interessante. Vou voltar aqui um pouco, só para lembrar, né? Olha lá, conjunto de Cantor. Daqui a pouco a gente vai falar no conjunto de Cantor. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Aqui, isso que eu queria mostrar. Página, para quem tiver aí com o livro, página 55. Tá? Do capítulo 5. Chama-se cobertura de um conjunto X, uma família C de conjuntos. Então, ele chama família C. Ele diz que ela é composta de conjuntos C lambda, certo? Ah, professor, como assim C lambda? É como se fosse Cn, C1, C2, C3, C4. Veja, se ele colocasse N aqui, ele já estaria particularizando. Ele estaria dizendo que é uma família enumerável, infinita enumerável, porque C1, C2, C3, C4, isso aí é uma sequência. Tem uma bijeção com os naturais, isso aí. 1 vai para C1, 2 vai para C2, 3 vai para C3, formou uma família infinita enumerável. Então, por isso que ele colocou C lambda, não colocou Cn. Porque esse lambda aqui pode, por exemplo, pertencer a R, em vez de pertencer a naturais. Aí você fica com um conjunto C para cada número real. Aí forma uma família infinita não enumerável. Então, ou pode ser lambda pertencente aos naturais, aí forma uma família infinita enumerável, tá? Ok? E pode ser até um conjunto finito, ó. O lambda começa no 1 e termina no n. Então, ele deixou ser lambda para pegar todas as possibilidades. Mas, enfim, cobertura de um conjunto X é uma família C de conjuntos C lambda, cuja reunião contém X. Ou seja, a hora que eu faço a união de todos os C lambda para lambda pertencente a L, L é o conjunto dos subíndices aqui, pode ser 1 até N, o L pode ser naturais, o L pode ser reais, tá? Então, quando eu faço a união de todos os C lambda, eu tenho que essa união de todos os conjuntos C lambda contém inteiramente o conjunto X. Não precisa dar rigorosamente igual a X. O importante é que contenha X. X está para baixo, X está para dentro, X está coberto pela família. Então, aí o nome dela é cobertura.
Tá? Então chama-se, só lembrando, porque apareceu aqui o conceito no CAP 10, né? E às vezes a gente já não lembra do CAP 5, né? 5 para 10 já é bastante capítulos, né? Então, já são muitos capítulos. Então, uma cobertura é isso aqui, é uma família de conjuntos cuja reunião contém X. Tá? Ele ainda faz um comentário aqui, que é o seguinte, a condição X contido na união de todos os celâmbidas significa que qualquer elemento que você pegar do X, para qualquer elemento que você pegar do X, X'inho presente X, tem que existir pelo menos um lambda, tal que C lambda abarca X. X pertence a C lambda. Está todo mundo dominado, vamos dizer assim. Está todo mundo coberto. Qualquer X'inho pertencente a X tem pelo menos um, pode ter até mais do que um. C lambda, tal que X'inho pertence a C lambda. Quando todos os conjuntos C lambda são abertos, vamos voltar aqui no nosso CAP 10. Por isso que eu estou lendo com calma ali, ó. Porque aqui ele disse o seguinte, um conjunto tem medida nula quando, para todo epsilon maior que zero dado, existe uma cobertura finita ou infinita enumerável de conjuntos IK, de intervalos abertos. Todo intervalo aberto é um conjunto aberto. Nem todo conjunto aberto é um intervalo aberto. Mas todo intervalo aberto é um conjunto aberto, cuja soma dos comprimentos fica menor que epsilon. Vamos voltar lá para ver essa história do conjunto aberto aqui, ó. Quando todos os conjuntos C lambda são abertos, é o nosso caso ali no capítulo 10, disse que C é uma cobertura aberta. Quando L é um conjunto finito, ou seja, quando a família C é composta de uma quantidade finita de conjuntos C lambda, disse que é uma cobertura finita. Então, são casos particulares de cobertura. Cobertura aberta, quando todo mundo é aberto no C lambda. Cobertura finita, quando você tem uma quantidade finita de conjuntos C lambda, né? E tem a ideia de subcobertura também. O que é a subcobertura? Subcobertura olha só o que ele falou aqui, eu pego um conjunto, o L é o conjunto dos índices da família. Se eu pegar um subconjunto dos índices, L' contido em L, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Supõe que o L é o conjunto dos naturais. Então, eu tenho uma família infinita enumerável, C1, C2, C3, C4, reticências. Aí eu pego L', o conjunto dos números pares. Então, aí eu vou formar uma subfamília, que é C2, C4, C6, C8, né? Então, L' contido em L, se acontecer de quando você pegar esse subconjunto, ainda se tem o X coberto pela família, pela subfamília, o X estava coberto pelo Cn, supondo que L é naturais. X estava coberto pelo Cn. Aí eu pego só os pares. O X continua coberto. Se eu pegar só os conjuntos C2, C4, C6, C8, faço a união de todos eles, ainda está cobrindo o X. Então, aí nós temos uma subcobertura, né? Uma subcobertura, quer dizer, C' já é uma nova família, que tem só os C pares. Ela consegue ainda cobrir o X, então ela é uma subcobertura. Nem toda subfamília vai ser uma subcobertura. Às vezes você pega lá uns conjuntos da cobertura que formam uma subfamília, mas aí o X já não fica coberto. Tá? Esse é um caso. Mas às vezes fica. Aí essa subfamília recebe o nome de subcobertura. Ela ainda continua cobrindo o X. Outra coisa, às vezes essa subcobertura que você consegue é finita. Aqui que nem no teorema de Borel-Lebesgue. Subcobertura finita. Né? Esse é legal. O cara tem lá uma família de infinitos conjuntos, C1, C2, C3, C4 reticências, que cobrem um conjunto X. Mas ele descobre que se ele pegar só C1, C2, C3, só os três primeiros, já cobre o conjunto. Não precisa de todos. Então, o que seria esse caso de só com C1, C2, C3 já cobre? É uma subcobertura finita. Tá certo? Subcobertura finita. Vou terminar aqui a revisão. Vou deixar aberto aqui esse capítulo 5 se a gente precisar voltar, tá? Mas vou terminar aqui a revisão comentando aqui o teorema de Borel-Lebesgue. Toda cobertura aberta é exatamente o nosso caso aqui no capítulo 10. Ele está imaginando aqui uma cobertura de intervalos abertos. Cobertura finita
ou infinita enumerável de intervalos abertos, né? Então, é uma cobertura aberta. Então, aqui, Borel-Lebesgue, toda cobertura aberta de um conjunto compacto, fechado e limitado, é o compacto, toda cobertura aberta de um conjunto compacto possui uma subcobertura finita. Então, o que isso aqui está dizendo é o seguinte: se o seu conjunto X for compacto, for fechado e limitado, e você tiver uma cobertura aberta, essa cobertura pode ser finita ou infinita, mas ela é composta só de conjuntos abertos. Com certeza, essa cobertura vai possuir uma subcobertura, uma subfamília dela, finita. Uma subfamília finita que ainda cobre o conjunto compacto. Tá? Esse é o teorema de Borel-Lebesgue. São esses dois parágrafos aqui, o enunciado do teorema e esse parágrafo anterior, eu quis relembrar com vocês porque ele vai... Aqui, já está até mencionando aqui embaixo, o Borel-Lebesgue, tá vendo? Mas voltando aqui à ideia de medida nula, que eu não terminei de escrever aqui na lousa, né? Porque entrou esse negócio de cobertura, eu quis relembrar. Deixa eu ver se caiu a live. Não, o pessoal tá aí. O pessoal tá aí. Vocês estão aí me ouvindo, turma? Vocês estão ok aí, não? Hum, hum. Aê, aê. Olha o pessoal aí, até o Max. Viluges, Thaís. Obrigado por vocês existirem. Obrigado pela existência de vocês. Olha lá, presta atenção. Seja x contido em R tem medida nula. Quando? Então vamos lá. Dado epsilon maior que zero, já vou colocar aqui, ó. Dado epsilon. Deixa eu botar em laranja aqui para chamar a atenção. Vou botar em laranja. Dado epsilon maior que zero, existe uma cobertura finita ou no máximo infinita enumerável de x. Existe cobertura finita ou infinita enumerável de x, certo? Está aqui. Por intervalos abertos, vamos colocar essa cobertura aqui, de x, isto é, x contido na união de IK, você vê que ele já colocou o símbolo de intervalo, x contido na união de IK, existe uma, dado epsilon maior que zero, existe uma cobertura finita ou infinita numerável de x, isto é, x contido nisso aqui, por intervalos abertos, IK, cobertura é feita só de intervalo aberto, aqui ele colocou, por intervalos abertos, IK, tais que a soma dos comprimentos dos intervalos fica menor do que epsilon. Tais que soma do comprimento dos intervalos fica menor do que epsilon. Certo? Isso aqui, se isso aqui acontecer com o conjunto X, a gente diz que o conjunto tem medida nula. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, antes de mais nada. Imagina que um exemplo básico aqui para a pessoa pensar. Imagina que eu pego o seguinte conjunto. Olha só, tem que ser um conjunto X contido em R. Imagina que eu pego um conjunto X, vou pegar um exemplo bem tranquilo. 1, 2, 3. 3 números dentro do conjunto. 1, 2 e 3. O que eu percebo nesse conjunto? Eu percebo o seguinte, ó. Eu posso conseguir uma família
de uma cobertura finita da seguinte forma. Seja X esse conjunto. Agora vamos escrever vamos chamar de C. Eu vou escrever cada um dos conjuntos da família. Vamos dizer que o conjunto C1 seja conjunto C1 da família, tem que ser um intervalo aberto. Então vamos colocar 1 menos epsilon, vírgula, 1 mais epsilon. 1 mais epsilon. Vamos dizer que o segundo conjunto da família, da cobertura, no caso, seja 2 menos epsilon, 2 mais epsilon. Olha só que legal. Só uma pergunta, qual que é o comprimento desse intervalo? A gente acabou de ver antes a noção de comprimento do intervalo aqui, né? B menos A. Qual que é o comprimento desse intervalo aqui? Né? Esse aqui, já que ele escreveu IK, esse aqui seria o I1. O C1 seria o I1. O comprimento dele, bom, você tem que fazer 1 mais epsilon menos 1 menos epsilon. Vai dar 2 epsilon, certo? Vai dar 2 epsilon o comprimento dele. Tá? Presta atenção, tá dando 2 epsilon o comprimento disso aqui. Agora, esse aqui seria um intervalo I2. Também tem 2 epsilon de comprimento. E o conjunto C3, para terminar, seria, para pegar aqui o número 3, 3 menos epsilon, vírgula, 3 mais epsilon. Esse aqui seria o intervalo I3, certo? Isso aqui é uma cobertura desse conjunto? Se você prestar atenção, esse conjunto X, ele está contido, colocar até em laranja aqui, esse conjunto X, ele está contido na união desses 3 intervalos. Se eu fizer I1, união, I2, união, I3, o X está contido. Né? Se eu fizer um desenho, você quer que eu faça um desenho para ilustrar, eu faço. O conjunto X está aqui, ó. 1, 2, vou fazer melhor aqui. 1, imagina aqui o número 2, imagina aqui o número 3. E esses intervalos aqui que eu peguei, eles estão aqui assim, ó. Esse aqui seria 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, 2 menos epsilon, 2 mais epsilon, 3 menos epsilon, 3 mais epsilon. Tá? Eu não fixei aqui quem é o epsilon. Né? Eu deixei esse epsilon aqui, é um epsilon maior que zero. Tá? Nem escrevi aqui, deveria ter escrito. Epsilon maior que zero. Tá? Então veja que o conjunto X está contido na união dos intervalos. Esse aqui é o intervalo, esse aqui é o intervalo I1. I1. Eu não falei ainda nada de medida nula, estou falando só que é uma cobertura. Tá? I1. Esse aqui é o intervalo I2. Esse aqui é o intervalo I3. Agora, beleza, você já arranjou uma cobertura desse conjunto. Mas vamos voltar para a ideia de medida nula. Olha o que ele diz aqui. A medida nula é quando, dado um epsilon maior que zero, você consegue a cobertura tal que a soma dos comprimentos fica menor do que epsilon. A soma dos comprimentos fica menor do que epsilon. O comprimento do C1, vamos fazer uma análise aqui, ó, já que a matéria é análise. O comprimento do C1, eu já disse que ele é o I1, né? O comprimento do I1 é igual ao comprimento do I2, que é igual ao comprimento do I3, que é, aqui do jeito que eu escrevi eles, fica igual a 2 epsilon. 1 mais epsilon, comprimento, a gente viu que é B menos A. B menos A é o extremo da direita menos o extremo da esquerda, né, do intervalo. Então, 1 mais epsilon menos 1 menos epsilon vai dar igual 1 mais epsilon menos 1 mais epsilon, que é igual a 2 epsilon. Ok? Então, isso aqui é só um rascunhozinho para a gente ver. Mesmo? Se eu trocasse aqui o 1 por 2, 2 mais epsilon menos 2 mais epsilon. Então, qualquer um deles tem comprimento 2 epsilon. Claro que se eu fizer a soma, então, dos três, aqui está o somatório, né? Somatório dos comprimentos. A soma dos três vai dar 6 epsilon. 6 epsilon.
E eu não gostaria que desse 6 epsilon, eu gostaria que a soma ficasse menor do que epsilon, não menor do que 6 epsilon. Que cada um aqui tem comprimento 2 epsilon. Então, se eu somar os três, que é esse somatório aqui, vai dar 6 epsilon. Então, o que eu faço? Em vez de pegar o intervalo de menos epsilon até mais epsilon, por que a gente não pega de 1 menos epsilon sobre 6 até 1 mais epsilon sobre 6? Deixa eu apagar aqui e reescrever, quer ver? Agora eu estou analisando aqui com vocês. Olha lá, apaga esse epsilon aqui, apaga esse epsilon, faz uma correção para dar certinho. A ideia você já pegou, é só uma questão de corrigir o epsilon para a conta fechar, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, 1 menos epsilon sobre 6 até 1 mais epsilon sobre 6. O intervalo continua tendo essa carinha aqui, não vou nem alterar o desenho, a mesma carinha. É só você encarar isso aqui, é só você encarar isso aqui como sendo 1 menos epsilon sobre 6, e esse outro extremo aqui, 1 mais epsilon sobre 6, tá? 1 mais epsilon sobre 6. 1 menos epsilon sobre 6, 1 mais epsilon sobre 6. Aí, se você fizer a conta, e fizer, né, como é que ficaria 1 mais epsilon sobre 6, menos, abre parênteses, 1 menos epsilon sobre 6. 1 menos 1 corta, epsilon sobre 6 mais epsilon sobre 6, 2 epsilon sobre 6, que é igual a epsilon sobre 3. Então, agora aqui o comprimento está dando epsilon sobre 3. Vamos colocar aqui cada um deles, porque eu vou fazer a mesma correção nos outros. Aqui também fica epsilon sobre 6, aqui também fica epsilon sobre 6, epsilon sobre 6, epsilon sobre 6. Então, resultado, agora todos têm comprimento epsilon sobre 3, o que implica necessariamente que a somatória do comprimento dos três, somatória do comprimento de IK para K igual a 1 até 3, que são todos eles, só tem 3 na minha família, na minha cobertura, é igual a epsilon sobre 3 mais epsilon sobre 3 mais epsilon sobre 3, que é igual a epsilon, né? É igual a epsilon. Aí você fala, professor, mas ainda não ficou perfeito, porque a somatória do comprimento dos intervalos tem que ficar menor do que epsilon. E aqui a somatória deu igual a epsilon, não deu menor. Você pode corrigir isso facilmente. Fazendo o quê? Em vez de fazer epsilon sobre 6, você faz... Tem mais de um jeito de corrigir isso aqui. Você pode colocar, por exemplo, epsilon sobre 12. Se você colocar epsilon sobre 12, tudo sobre 12 aqui no lugar do sobre 6, esse comprimento final aqui vai dar quanto? Vai dar epsilon sobre 6. Epsilon sobre 6 mais epsilon sobre 6 mais epsilon sobre 6 vai dar epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon. Aí fechou. Aí deu certinho. Tá? Aí deu certinho. Esse seria um jeito de corrigir, mas não precisa colocar sobre 12 se você não quiser. Você pode também argumentar que o seu C1 é esse aqui, mas o seu I1 é algum intervalo contido dentro desse. Seja C1 igual a isso, e I1 um intervalo contido dentro do C1, um intervalo com centro em 1, né? Um intervalo com centro em 1 e contido dentro desse C1. Aí, com certeza, o comprimento dele do I1 vai ser menor do que... Se deixa sobre 6, só fala isso, né? Seria isso, ó. Outro jeito que tem de corrigir seria esse, ó. Seria esse. Só para você... Estou indo assim com calma para você pegar o esquema do que é uma cobertura, do que é você montar uma cobertura de intervalos, do que é você somar os intervalos, os comprimentos dos intervalos e ver que dá menor que um epsilon, e concluir que o conjunto tem medida nula. Tá certo? Concluir que o conjunto tem medida nula. Então, você pode fazer o seguinte, o seu I1 está contido aqui, você pode enxergar dessa forma também. Ele tem centro no 1 e está contido aqui. Ele tem centro no 2 e está contido aqui. O I3 tem centro no 3 e está contido aqui.
Aí o que você pode concluir? Você pode concluir que o comprimento dos Cs é... Aqui eu teria que colocar assim, comprimento do C1 é igual a epsilon sobre 3. Mas como o I1 está contido, o comprimento dele vai ser menor. Tá certo? Mas, enfim, ele não falou nada de intervalo contido, talvez precise demonstrar um teorema para isso aí, né? Quando o intervalo está contido no outro, o comprimento é menor. Não é difícil, mas como não teve esse teorema, eu vou deixar igual, eu vou optar pela seguinte correção. Eu vou deixar igual e vou colocar sobre 12, para mim ficar mais conveniente aqui. Na hora que eu colocar tudo sobre 12 aqui, ó, vamos corrigir. Vamos deixar tudo igual e vamos colocar sobre 12. Na hora que eu coloco sobre 12, não precisava ser sobre 12, poderia ser outro número também. Eu estou colocando sobre 12 para ficar divisível por 2, né? E já fica mais fácil de fazer a conta de cabeça. Deixa aqui igual, deixa aqui igual. Aí o que vai acontecer? Em vez de dar epsilon sobre 3, né? Vai dar epsilon sobre 6 aqui. E a hora que você fizer epsilon sobre 6 mais epsilon sobre 6 mais epsilon sobre 6, dá 3 epsilon sobre 6, que é epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon. Aí ficou exatamente isso aqui que ele queria, tá? Aqui é epsilon sobre 6, aqui é sobre 6, sobre 6, sobre 6, 3 vezes dá epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon. Fechou. Então, você provou que você tem uma cobertura, deixa eu corrigir aqui, né? Aqui eu tinha colocado sobre 6, o certo aqui, para dar certinho agora o meu exemplo, você tem que imaginar sobre 12 aqui. Sobre 12. Tá? Sobre 12. Então, quer dizer, você pegando os três intervalos que estão... A gente continua podendo dizer isso aqui, que o x está contido na união dos três. O x, 1, 2, 3 está aqui dentro da união desses três intervalos. O comprimento deles é, a hora que você dá o epsilon, você pega o comprimento, você faz a conta que o comprimento vai dar epsilon sobre 6. Como são 3, você soma os 3 comprimentos, dá epsilon sobre 2, que com certeza é menor do que epsilon. Então, quer dizer, montando dessa forma, você tem a cobertura finita de intervalos abertos, que quando eu somo os comprimentos, dá menor que um epsilon, para qualquer epsilon maior que 0 dado. Como é que é o nome disso aqui? O que isso aqui comprova a respeito do conjunto X? Portanto, X tem medida nula. Tá? É um exemplo de um conjunto com medida nula. Tá? Tá aqui. Ok? É um exemplo. Bom, tudo bem, foi só para clarear as ideias. Tá legal? Vamos voltar aqui para o livro. Vamos voltar para o livro. Na definição, olha só o comentário que ele vai fazer aqui. Na definição de conjunto de medida nula, os intervalos IK da cobertura, né? Aqui no nosso exemplo seria esses três intervalinhos aqui, são tomados abertos, a fim de permitir o uso do teorema de Borel-Lebesgue quando necessário. Quer dizer, a gente já define... Né? Por que ele está falando isso? Só para explicar o porquê dessa frase. Ele tinha falado que o comprimento do intervalo não depende se o intervalo é fechado ou aberto. Então aí você pode pensar, por que não pega intervalo fechado? Se você definir um conjunto tem medida nula, quando dado epsilon maior que 0, existe uma cobertura finita ou infinita de intervalos fechados, IK, cuja soma dos comprimentos é menor que epsilon. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, ia mudar alguma coisa se o intervalo fosse fechado? Não ia mudar absolutamente nada, ia ser a mesma coisa. Eu ia só colocar o colchete aqui de intervalo fechado, o comprimento de cada um deles ia ser epsilon sobre 6, a hora que eu somasse o comprimento ia dar epsilon sobre 2, menor que epsilon, acabou, o conjunto tem medida nula. Então ele está explicando o seguinte, a gente já, apesar do comprimento ser calculado da mesma forma, com intervalo aberto ou fechado, a gente, na definição de medida nula, deixa os intervalos da cobertura definidos como aberto, tem que ser aberto, porque daí já te viabiliza usar o Borel-Lebesgue, se você quiser, porque o teorema de Borel-Lebesgue, ele fala de cobertura aberta. Toda cobertura aberta de um conjunto compacto, quer dizer, uma cobertura que é composta... Cadê a cobertura aberta? Ó? Quando todos os conjuntos são abertos.
Ou seja, tudo intervalo aberto lá no nosso caso, do capítulo 10. Então, essa cobertura aberta de um conjunto compacto, com certeza possui uma subcobertura finita, tá? Ok? Que vai ser aberta também, porque essa subcobertura vão ser alguns conjuntos da cobertura. Como todos da cobertura original são abertos, essa subcobertura finita vai ser feita de intervalo aberto, ou de conjuntos abertos também, né? Bom, então só uma observação aqui sobre o quão é importante a gente deixar os intervalos aqui abertos. Deve-se observar, porém, que se para todo epsilon maior que zero existir uma cobertura enumerável, x contido em união de k, por meio de intervalos limitados, abertos ou não, com a somatória deles, do comprimento deles sendo menor que epsilon, então x tem medida nula. É aquilo que eu falei antes, né? Não ia mudar nada no meu exemplo aqui, em termos da continha aqui com os épsilons, não ia mudar nada se eu passasse de intervalo aberto para intervalo fechado. Tá? Agora, o que eu ia perder? Eu ia perder a possibilidade, que aqui não existe, né? Aqui já é uma cobertura finita, o Borel-Lebesgue é para quando você tem coberturas infinitas, né? Porque você quer pegar, e você precisa pegar uma subcobertura finita para continuar raciocinando. Então, aí é que ele é interessante. Mas vamos supor que aqui fosse uma cobertura infinita. Né? Eu, com intervalo aberto, eu estou no jogo aqui, está valendo o Borel-Lebesgue, se eu precisar usar. Né? Com intervalo fechado, não. É isso que ele está chamando a atenção. Bom, mas deve-se observar que se você conseguir a cobertura finita ou enumerável de intervalos limitados que não são abertos, pode ser fechado, abertos ou não, e a soma dos comprimentos deles ficar menor do que epsilon, para todo epsilon maior que zero dado, então já se considera que x tem medida nula. Né? Com efeito, para todo, sendo assim, para todo K pertencente às naturais, tomamos um intervalo aberto. Ele está dizendo como que a partir dos intervalos fechados você chegaria no intervalo aberto da definição de medida nula. Tomamos um intervalo aberto JK que contém IK, né? Com o comprimento do JK, isso aqui é um erro de digitação, não é ponto de exclamação, não. É uma barrinha aqui de comprimento, tá? Que saiu errado. Saiu errado isso aqui, não tem fatorial aqui não, tá? Então, quer dizer, se eu tiver uma cobertura de intervalos fechados IK, eu tomo para cada casinho aqui, para cada intervalo fechado e cada cobertura, eu pego um intervalo aberto, JK, que contém o fechado. Sendo que o comprimento do aberto é o comprimento do fechado, pega um pouquinho maior, né? O comprimento do aberto é igual ao comprimento do fechado mais epsilon dividido por 2K. O que nos dá uma cobertura aberta, porque agora a cobertura com os JKs é tudo aberto, e a soma dos comprimentos do JK, como cada comprimento do JK é o comprimento do IK mais epsilon sobre 2K, taca somatório dos dois lados, somatório distribui, fica somatório do módulo de JK igual. Somatório do módulo, você vê que não tem ponto de exclamação. Somatório do módulo de IK mais somatório de epsilon sobre 2K. Tá certo? Que é igual ao somatório de comprimento de IK mais epsilon, tá certo? Mais epsilon. Ele está considerando que esse somatório, o epsilon é constante, vai para fora do somatório, somatório de 1 sobre 2K, né? Enumerável, mais epsilon, menor que 2 epsilon. Né? Bom, menor que 2 epsilon por quê? Porque esse aqui você já sabia que é menor do que epsilon. Né? Por hipótese aqui, ó. Por hipótese, o somatório de comprimento de K é menor do que epsilon. Agora, esse somatório aqui, ele trocou por epsilon, né? Esse aqui é menor do que, porque aqui seria metade de epsilon mais 1/4 de epsilon, porque o K, vamos pensar assim, né? Metade mais 1/4 mais 1/8. Então, se você somar tudo isso aqui, não dá meio epsilon. Eu acho que essa aqui é a ideia. Então, você pode trocar por mais epsilon. Né? Aí dá no máximo epsilon.
Enfim, depois tem que ver essa passagem aqui. É porque aqui, o que ele está querendo dizer, está claro para a gente, que se você tiver a cobertura com intervalo fechado, eu também não quero entrar tanto no detalhe, mas depois a gente vê isso aqui. Se você tiver a cobertura com intervalo fechado, você construindo os intervalos abertos dessa forma aqui, a somatória do comprimento dos abertos vai ficar menor do que 2ε. Aí tem aquela história que eu falei aqui, né? Ficava menor do que 6ε, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz a correção aqui, ε sobre 12, para ficar menor do que ε. Você vê que ele nem teve a preocupação de fazer isso. Falou, ficou menor que 2ε, dá para você ajeitar depois e fica menor do que ε também. Né? Então acabou, tem medida nula. Tá certo? Só achei curioso isso aqui, né? Deixa eu pensar um pouco aqui. Meio mais 1/4. Depois tem que... deve ter algum raciocínio fácil para ver isso aqui que está me fugindo agora aqui, né? Mas tem essa passagem aqui, isso aqui vale para... E esse aqui com certeza por causa disso aqui, né? Pá igual a pá igual a pá, aí isso aqui menor que 2ε, porque esse aqui é menor do que ε. Tá certo. Bom, enfim, resumindo, se você tiver a cobertura por conjuntos fechados, tudo bem, o conjunto tem medida nula também, tá? Tá provado aqui. Eu fico devendo só depois esclarecer melhor essa passagem aqui. Opa, deixa eu só receber uma mensagem aqui, deixa eu ver se caiu aqui alguma coisa. Não, não caiu nada. Aqui, na verdade, dá para tirar o ε sobre 2 do somatório e fica somatório de 1 sobre k. Né? Esse aqui é o problema, somatório de 1 sobre k. Enumerável. Poderia ser infinita. Aí aqui explodiria para infinito, né? Não sei que raciocínio que ele fez aqui. Opa, deixa eu ver aqui. É sobre 2k. É sobre 2k, que é menor do que ε. Depois tem que ver o que foi que ele pensou aqui, que ficou meio obscuro para mim. Só essa passagem desse somatório para isso, só que me escapa aqui no momento. Depois eu vou ter que pensar melhor nisso. Tá? Mas, enfim, não vou perder tempo da gravação aqui com isso. Exemplo 5, senão também fica difícil. Aqui, ó. Eu acho que... pode ter sido um erro de digitação isso aqui. Opa, eu acho que isso aqui é um erro de digitação. Não é 2k, é 2 elevado a k. Agora que eu entendi. Isso aqui acho que é um erro de digitação, viu? Eu acho que é 2, senão não dá para trocar por esse ε aqui. Isso aqui é 2 elevado a k. Aí sim. Tem um erro aqui, hein? Isso aqui mais ε sobre 2 elevado a k. Aí somatória, ε vem para fora, somatória de 1 sobre 2 elevado a k é série geométrica. Vai dar 1, né? Vai dar 1, porque você está começando no 1, não está começando no k igual a 1, não está começando no k igual a 0, senão daria 2, né? Senão aqui daria 2ε. Mas dá um ε só porque você está começando no k igual a 1, mas é elevado a k. Descobri qual que é o erro aqui. Aqui é 2 elevado a k. 2 elevado a k. Tá certo? Eu descobri porque eu bati o olho aqui, eu saquei qual que está sendo o problema aqui. Ele colocou vezes, não colocou elevado. Aí realmente não dá certo, porque se você tiver uma cobertura enumerável, infinita, o k, por exemplo, são os naturais. E se você tira o ε para fora do somatório, que é constante, o sobre 2 também, fica somatório de 1 sobre k, que é a série harmônica. E série harmônica diverge. Então vai dar infinito, não vai dar ε. Né? E infinito não vai ficar menor do que 2ε, tá certo? Então, aqui é 2 elevado a k. 2 elevado a k. Aí sim, aí dá certinho. Aí fica ε, justamente ε, porque o ε vai para fora do somatório, e somatório de 1 sobre 2 elevado a cada 1, para cá começando em 1. Então fica ε vezes 1, que é ε. E como esse aqui é menor do que ε, o resultado total é menor do que 2ε. Professor, e aí? Não, e aí que isso aqui, eu tenho que fazer essa... Eu não quero perder tempo escrevendo isso aqui na lousa, porque é só um comentáriozinho que ele está fazendo para dizer que na definição de medida nula, a gente usou o conjunto aberto para usar Borel-Lebesgue, mas que se os conjuntos fossem fechados, por causa desse raciocíniozinho aqui, você teria que a medida nula também. Porque para toda cobertura de conjunto fechado IK, você consegue os conjuntos abertos, englobando o IK, tal que o comprimento do aberto é igual ao comprimento do IK mais um pouquinho. Só que esse pouquinho ele errou aqui.
Não é 2 vezes K, é 2 elevado a K, tá certo? Para dar certo esse somatório aqui, senão como é que vira epsilon com a série harmônica? A harmônica vai dar infinito, não vai dar epsilon, tá certo? Agora é 2 elevado a K, aqui ele fez certo, aqui embaixo, tá? Então fiquem espertos aí. Vocês anotaram esse erro que tem aí, turma? Deixa eu ver se o pessoal prestou atenção. Eu estou preocupado que vocês não registraram aí. Registra no livro esse negócio aqui, que é 2 elevado a K. Que eu não sei escrever no PDF aqui. Deve ter um jeito de fazer a anotação aqui, né? Deve ter um jeito de fazer a anotação, não sei. Treta, né? Treta total. Deixa eu ver aqui. Será que dá para importar essa página para cá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá, quer ver? Edit. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Não, deixa eu ver aqui. Não. Eu acho que tem um jeito aqui de. Talvez desse para colocar aqui. Quer ver? Deixa eu tentar tirar um print aqui. Tirar um print screen. E tentar. Talvez abrindo aqui o Paint, né? E rapidamente aqui. Só dar aqui um cola. Aí recorta aqui para ficar só a parte que eu quero. Que é essa aqui. Não. É essa. Vou pegar tudo isso aqui. Ó. Aí já. Não. Pegar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Abre um novo aqui. Novo. Não. Cola aqui. Aí, ó. Quem sabe eu consigo aqui. Salvar como. Aí salva aqui na nossa pasta. Cadê a nossa pasta? Vídeos. Cadê aqui? Corona. Tá. Análise. A aula de hoje, dia 10. Livro. Salva. Aí deixa eu ver se dá para colocar aqui dentro da nossa lousa essa figura. Não sei se dá para colocar. Como será que os caras fazem para colocar aqui dentro, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Será que é só Ctrl+C, Ctrl+V? Não, não é. Tem um jeito de... Será que é só dar Ctrl+V aqui? Deixa eu ver. Opa, parece que entrou aqui alguma coisa. Mas não está aparecendo aqui. Deveria aparecer, né? Mas não está. Não consegui, turma. Não consegui. Não está aparecendo aqui, tá vendo? Enter. Deixa eu ver se aparece também. Não, não dá. Tira esse negócio daqui. Ctrl+Z. Olha lá, sumiu. Eu lembrava um jeito que tinha aqui de colocar a figura, mas eu esqueci como é que faz. Senão eu colocava aqui e corrigia aqui na lousa, mas não deu, deixa pra lá. Mas vocês entenderam, aqui não é 2 vezes K, aqui é 2 elevado a K. Tá? Bom, continuando aqui a leitura para não perder mais tempo, que já são 8h25. Então, esse exemplinho aqui é interessante. Todo conjunto enumerável tem medida nula. O meu exemplo aqui foi com conjunto finito, né? Mas você está vendo ali que todo conjunto enumerável tem medida nula. Vou colocar outro exemplo aqui, esse aqui do livro, exemplo 5. Exemplo 5. Ixi, olha a treta que deu aqui. Aí, agora sim. Exemplo 5. Exemplo 5, ele diz, todo conjunto enumerável tem medida nula. Se x for da forma enumerável, infinito enumerável, x igual x1, vírgula reticências até xk, vírgula reticências, implica x tem medida nula. X tem medida nula. Né? Conjunto enumerável, medida nula. Esse aí já pode... o exemplo é, na verdade, um teoreminha. Né? Tá lá. Então, o que ele diz aqui? Opa! O que ele diz aqui? Ele diz o seguinte... Exato, foi da onde eu peguei a ideia de que aqui tinha um erro de digitação, né? Com efeito dado arbitrariamente um epsilon maior que zero, seja IK o intervalo aberto de centro xk e comprimento epsilon dividido por 2 elevado a k mais 1. Tá? Você vê que não é muito diferente da ideia que eu fiz aqui. Aqui, como não era infinito, era só 3, eu coloquei epsilon sobre 12. E 12 não é o número da forma potência de 2, né?
Potência de 2 é 2, 4, 8, aí pula para 16, não pega o 12. Mas deu certo também aqui, né? Aqui no caso dele, ele pegou um epsilon sobre 2 elevado a k mais 1, né? Justamente para dar série geométrica, para você somar tudo e dar 1. Então, x está contido na união desses ik's, que ele acabou de criar aqui, né? E a somatória deles vai dar epsilon sobre 2. Como ele colocou k mais 1, não deixou 2 elevado a k, como seria aqui, em vez do somatório dar 1, o somatório dá meio, né? Porque esse somatório das potências de 2, quando você começa, só para as pessoas se lembrarem aqui, né? Quando você começa somando do 1, 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 mais até infinito, isso aqui dá 2. Então você começou aqui, no caso, no k igual a 0. Se você começa no k igual a 1, aí não tem esse primeiro termo aqui. Você começa do meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, aí dá 1, o resultado, que foi o caso do exemplo anterior. No exemplo anterior, 2 elevado a k, e você começa no k igual a 1. Agora, nesse exemplo aqui, você começa no k igual a 1, mas está k mais 1 no expoente. Então, o efeito prático se você colocar k igual a 1, começa no k igual a 1, mas com k mais 1 no expoente, o efeito prático é que você perde 1 e perde o meio. E já começa no 1 sobre 2 elevado a 2. Então você começa aqui. E aí, o que vai dar o resultado na prática? Estava dando 2 originalmente. Você tirou o 1, passa a dar 1. 2 menos 1 é 1. Você tirou o meio, 1 menos meio é meio. Então, quer dizer, a hora que eu somo epsilon dividido por 2 elevado a k mais 1, o resultado total disso é epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon. Ficou aquele mesmo finalzinho aqui que eu consegui aqui no meu exemplo também, que dá epsilon sobre 2 menor que epsilon. Mas eu, como eram só 3 números, não era infinito enumerável, eu não precisei usar a série geométrica, como ele fez aqui. Tá? Mas, enfim, mas é bem bacana essa ideia, né? Todo conjunto enumerável, pode ser até infinito, aqui é reticências, tem medida nula, com efeito, dado um epsilon maior que 0, como é que você cria cobertura? Você cria uma cobertura enumerável, IK, composta pelos intervalos IK, que o centro de cada um deles é o x, igual o meu exemplo lá, que o centro era o 1, o centro 2 e o centro 3. Aqui, no caso, não vai ser só 1, 2, 3, vão ser infinitos números. Mas você pega esses intervalos com centro em xk e o comprimento deles. Eles vão de xk menos epsilon sobre 2 elevado a k mais 1, quer dizer, deixa eu anotar na lousa aqui como é que são os intervalos. Os intervalos são ik igual a, ele vai de xk menos epsilon sobre 2 elevado a k mais 1. Olha lá, já vou fazer que nem ele. Vai parecer multiplicando em vez de potência. 2 elevado a k mais 1, vírgula, xk mais epsilon sobre 2 elevado a k mais 1. Mesma ideia lá do meu exemplo, só que aqui com infinitos enumeráveis pontos. Então, resultado. Isso implica que o módulo comprimento de IK é igual esse menos esse, corta o xk, dá 2 vezes isso aqui. Tá certo? 2 vezes isso aqui. Então, dá 2 vezes isso aqui, né? O comprimento. Não. Peraí, o comprimento é 2 elevado a k mais 1. Então, aqui, na verdade, teria que ser k mais 2 aqui, né? Teria que ser k mais 2. K mais 2. O que é k mais 2? É 2 vezes... Em vez de colocar k mais 2, você pode escrever assim também. 2 vezes isso aqui, né? Não sei o que é pior. Colocar k mais 2, ou acho que o melhor seria ter colocado k mais 2, né? Mas tudo bem. 2 vezes 2 elevado a k mais 1. 2 vezes, fica mais fácil de ver assim, acho. Aí o comprimento vai dar 2 vezes epsilon sobre 2 vezes 2 elevado a k mais 1. 2 corta com 2, o comprimento é epsilon sobre 2 elevado a k mais 1. Certo?
porque ele quer que o comprimento do intervalo seja epsilon sobre 2 elevado a k mais 1. Então, esse número aqui tem que ser metade, né? Que nem aqui no meu exemplo, eu queria que o comprimento fosse epsilon sobre 6. Então, que número que eu peguei? Epsilon sobre 12. Epsilon sobre 12, certo? Bom, beleza. Tá aqui, vocês entenderam esse exemplo aqui. Aí, a hora que você faz a série geométrica, o que vai acontecer? A série geométrica, como eu expliquei aqui em cima, ela vai dar meio, né? Somatório. Daí, o somatório dos comprimentos de IK vai dar igual. Já viu que o comprimento de IK é isso? Somatório de epsilon sobre 2 elevado a k mais 1. De k igual a 1 até infinito tem que ser, porque é infinito enumerável o conjunto. De k igual a 1 até infinito. Então, resultado, epsilon é constante, sai, epsilon vezes somatório de k igual a 1 até infinito, 1 sobre 2 elevado a k mais 1, que vai dar exatamente epsilon vezes meio, que é igual a epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon. Fechou. Essa aqui é a linha de raciocínio aqui, tá? Essa aqui é a linha de raciocínio aqui. Igual a epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon, ponto final. Ok? Agora, por que isso aqui? Por causa disso aqui, ó. Isso que eu tinha explicado aqui para vocês. Eu fui passo a passo aqui. Primeiro caso, da série geométrica. Segundo caso. Terceiro caso. Esse aqui deu epsilon sobre 2, deu esse meio aqui, justamente porque é esse terceiro caso. Você está começando no k igual a 1, somatório, e a potência é k mais 1, joga 1 para frente. Aí o resultado é meio. Bom, ótimo, resultado impactante. Agora vamos para o fundamental aqui dessa aula, que é esse teorema 7 para fechar o capítulo 10. Teorema 7, vamos analisar isso aqui, hein? Vamos analisar isso aqui. Se o conjunto D, uma coisa é o enunciado, tem que ficar bem claro para todos nós que daqui para frente, deixa eu até colocar abrir um pedaço novo aqui da lousa, colocar aqui, ó, teorema 7, colocar amarelo, que destaca bem. Teorema 7. Coisa que tem que ficar claro para a gente daqui para frente é toda função que não tem descontinuidade, que é o caso da função contínua, que já foi o teorema 5, ou que tem descontinuidade, mas o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Então a função é integrável. Tá? Lembra que o nome dessa seção é condições suficientes de integrabilidade. Não necessárias, mas suficientes. Então já vimos que continuidade é uma condição suficiente. Monotonicidade, né? Aqui, ó. A função ser monótona também é. Estou falando de funções definidas no intervalo fechado, f de AB. Aqui também vai ser, né? Aqui, ó, f de AB em R. Tudo f de AB em R com AB fechado. Outra condição suficiente, conjunto dos pontos de descontinuidade ter medida nula. Certo? Então, essa nós vamos ver agora. Se o conjunto D das descontinuidades ou dos pontos de descontinuidade de f de uma função limitada, tem que ser limitada também, de uma função limitada. Isso é importante, né? Limitada. F dois pontos de AB em R. F dois pontos de AB em R tem medida nula, então F é integrável. Vírgula, então, F é integrável. Essa é a tese, né? A gente tem que provar que ela é integrável, se as descontinuidades dela tiverem, no máximo, medida nula. Você vê que pode ter até um número infinito de descontinuidades, que ainda dá para integrar. Esse que é o bacana desse teorema, né? A gente sempre fica com a ideia de que a função contínua só que vai dar para integrar. Aí você percebe que tem as contínuas por partes, que dá para integrar também. Então, o que acontece? Mas as contínuas por parte, elas têm um conjunto
finito de descontinuidades, mas aqui não, na verdade o teorema é medida nula, e a gente acabou de ver que um conjunto enumerável é infinito, mas tem medida nula. Então, quer dizer, uma função pode ter infinitas descontinuidades e ainda ser integrável, contanto que, apesar de infinitas, essas descontinuidades, o conjunto delas tem a medida nula, tá certo? Tem a medida nula. Bom, vamos para a demonstração aqui. Dado epsilon, bom, dado epsilon maior que zero, existem intervalos abertos tal que isso aqui acontece? Sim, porque por hipótese você está... A hipótese aqui é que as descontinuidades têm medida nula. Você já pode usar isso. Não precisa provar a medida nula aqui. Você já sabe, já está afirmando por hipótese que as descontinuidades aqui têm medida nula. O que você precisa provar que a sua tese é o que a função é integrável, tá? Então vamos lá, vamos analisar essa demonstração aqui. Demonstração. Demonstração. E estou vendo ali que ele citou um Borel-Lebesgue ali no meio, hein? Aqui, ó, subcobertura finita. Vai pegar. Mas tudo bem, vamos começar aqui. Dado um epsilon maior que zero, como por hipótese o conjunto D tem medida nula, como por hipótese D tem medida nula, então existem os intervalos. Então, beleza, definição de medida nula. Existem intervalos abertos, né? Existem os intervalos abertos, exatamente. Existem os intervalos abertos que começam em 1, passa por IK e vai embora. E 1, vírgula, IK, vírgula, reticências, tais que, né, eles formam uma cobertura aberta do D, porque D tem medida nula. O que isso significa? Tem essa cobertura aberta formada por esses intervalos e o somatório do comprimento deles é menor do que epsilon. Em particular, é menor que epsilon dividido por 2K. Quer dizer, quando a gente diz que uma coisa é menor que epsilon para todo epsilon dado, então é menor do que epsilon sobre 2. Ah, é menor que epsilon para todo epsilon. Então, se eu pegar aquele epsilon e dividir por 2, é menor que epsilon sobre 2 também. Certo? Tranquilo, tá? Porque não é que a definição de medida nula não diz que essa somatória é menor que um certo epsilon fixo maior que zero. É para todo epsilon, para qualquer tanto maior que zero dado, a somatória vai ficar menor. Então, qualquer tanto maior que zero dado inclui epsilon dividido por 2K. É um tanto possível, tá? Não tem problema nenhum com isso aqui. Então, existem uns intervalos tais que, em primeiro lugar, o D está contido na união deles, que é a cobertura, eles formam uma cobertura aberta, porque são intervalos abertos. D está contido na união de IK, e a somatória dos comprimentos de IK fica menor do que epsilon. Vírgula, em particular, se K for igual a emão menos eminho, que é a oscilação de F em AB, lembra do que é o emão? Emão é igual ao sup da função no seu domínio. O eminho é igual ao inf da função no seu domínio. Aí tem que voltar um pouco lá no começo. Espera aí que eu já volto aqui, eu mostro para vocês. Mas acho que vocês se lembram. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ele fala aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. O M, Mzão maiúsculo, é o supremo da função no seu domínio. O Mzinho minúsculo é o ínfimo. É desse Mzão, esse Mzinho. Que a hora que você faz um menos o outro, dá o ômega, que é a oscilação da função. Né? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Tá tudo sob controle aqui. Olha lá. Vamos voltar aqui. Ó. Vamos continuar nessa ideia. Tá aqui. Em particular, se K... Opa, vírgula. Se K, aí ele coloca essa letra aqui, K maiúsculo, for igual a emão menos eminho, vírgula, que é a oscilação de F em AB,
temos que essa somatória dos comprimentos, somatória dos comprimentos dos intervalos IK, fica menor que epsilon dividido por... Aqui é vezes mesmo, né? Aqui é vezes. Aqui não tem... Porque aqui, veja bem, esse casão aqui não é um índice de somatório que você vai somar, né? Que nem esse casinho aqui, que é um... Evidentemente, são os índices aqui, né? Esse casão aqui não tem nada a ver, é só para ajustar o comprimento. Então, é vezes mesmo. Tá? Mas esse aqui eu tenho para mim que é 2 elevado a k. Por isso que eu não conseguia, meu cérebro não aceitava isso aqui, e ele passou a aceitar rapidamente quando eu imaginei aqui 2 elevado a k. Então, olha só, aqui é vezes mesmo. 2 epsilon dividido por 2 vezes k. 2 vezes k. Ok? Perfeito. Então, fechou. Essa linha de raciocínio até aqui, tá tudo ok para mim aqui nessa demonstração. Bom, para cada xzinho que você pegar no domínio, mas que não seja ponto de descontinuidade, lembra que esse Dzão é o conjunto dos pontos onde a função é descontínua. É o conjunto dos pontos de descontinuidade. Então, se eu estou pegando um xzinho que está no domínio, mas não está nos pontos de descontinuidade, eu estou pegando um xzinho, que é um ponto do domínio, no qual a função é contínua. Tá? Porque ele não está nos pontos de descontinuidade. Então, para cada xzinho, onde a função é contínua, seja Jx um intervalo aberto de centro em x, tal que a oscilação é menor do que isso aqui. Então, olha só essa ideia, antes de eu escrever. Ele está montando um intervalo aberto em torno de cada ponto onde a função é contínua. Só que na hora que ele monta esse intervalo aberto, ele tem que dizer qual que é o comprimento, certo? Qual que é o comprimento? Qual que é o tamanho desse intervalo? Ele vai ter centro em x e ele vai de quanto até quanto? Tipo x menos epsilon até x mais epsilon. Ele diz o seguinte, esse intervalo ele vai ser da seguinte forma, do seguinte tamanho. Ele vai ser determinado pela oscilação de f. Você vai pegar ele de um certo tamanho, de tal forma que a oscilação da f dentro dele tem que ser menor do que epsilon sobre 2 vezes, tem que ser menor que um certo tanto, e esse tanto é epsilon sobre 2 vezes b menos a. Como é que você sabe que ele vai conseguir isso? E se a oscilação da f nunca ficar menor do que... Não, ela vai ficar porque ele é um ponto onde a função é contínua. Se ela é contínua nesse ponto, a hora que eu vou fechando o intervalo em torno dele, a função, tanto pela esquerda quanto pela direita, tem que ir chegando para o valor f de x. Porque ela é contínua, ela não tem salto ali. Então, pela esquerda, ela vai tendendo para f de x, pela direita, ela está tendendo para f de x. Então, a oscilação da função dentro do intervalo em volta de um ponto de continuidade, a oscilação diminui tanto quanto eu queira, até ela tender a zero, quando o intervalo vai tendendo para zero também o comprimento dele. Só que não precisa tender para zero. Pelo raciocínio dele aqui, ele quer um intervalo tal que a oscilação da função fica menor que um certo tanto. Deixa eu fazer uma figura aqui para ilustrar para vocês essa ideia dele, porque essa ideia aí tem algum raciocínio por trás dela. Só uma figurinha ilustrativa aqui. Ó. Imagina que a primeira coisa que você tem que observar é que ele pegou um x fora do conjunto de descontinuidade. Então, a função, ele está imaginando um x no qual a função é contínua. Então, imagina que esse x está aqui. Se a função é contínua aqui no x, significa o quê? Contínua no ponto. Ela tem aqui o valor f de x, e o gráfico dela é contínuo aqui nesse ponto. Quer dizer, é um gráfico mais ou menos assim, ó. Tá certo? Tá aqui, ó. Aqui é o valor da função no ponto, e ela está contínua. Então, se eu pego um intervalo jx ali que ele falou, desse tamanho, a oscilação, que é o máximo da função no intervalo, menos o mínimo da função no intervalo, ó a oscilação aqui. Olha a oscilação aqui, ó. Tá vendo a oscilação? Como é que ficou de um certo tamanho? Agora, se eu vou diminuindo o intervalo, olha como é que diminuiu a oscilação. Agora a oscilação está de um tamaninho menor do que esse aqui, certo? Então, essa que é a ideia que está na mente dele.
o ponto é de continuidade, a função está contínua aqui, eu diminuindo o tamanho do intervalo em volta do ponto, eu diminuo a oscilação da função. É um raciocínio que ele está fazendo. Vamos ver ainda onde ele vai chegar com isso. Mas pelo menos do raciocínio ali, no momento que ele faz o raciocínio, a gente precisa entender. E eu estou procurando ser o mais claro possível. Então, já entendi, então vou colocar a frase. Para cada ponto de continuidade, x do domínio que está fora da descontinuidade, agora, para cada x pertencente ao domínio que não seja ponto de descontinuidade, x pertencente a b menos d, seja um intervalo aberto jx, seja um intervalo aberto jx, de centro em x, e tal que a oscilação de f nele seja menor do que epsilon dividido por 2 vezes b menos a. Intervalo aberto jx de centro em x é um raciocínio extravagante, mas é aquele que os alunos sempre perguntam, professor, eu jamais pensaria isso. Sim, eu também não. Em aberto jx de centro em x e tal que a oscilação de f é menor que y. E tal que a oscilação de f restrita ele não colocou só restrita a jx, ele botou interseção, mas é óbvio, né? Tem que a função está restrita ao seu domínio. Tá? Ele quis ser bem preciso, né? A oscilação de f restrita a jx, interseção, obviamente, seu próprio domínio, seja menor que epsilon dividido por 2 b menos a. Como eu mostrei para vocês, pode ficar tão pequena quanto você queira a oscilação. Tá? Seja menor do que epsilon dividido por 2 vezes b menos a. Provavelmente isso aqui é para dar certo alguma conta no final, mas vamos com calma. Vamos passo a passo aqui que a gente está conseguindo progredir. Então, olha só. Até aqui tudo bem. Pelo teorema de Borel-Lebesgue, que eu comentei com vocês agora há pouco, ele diz que toda cobertura aberta de um compacto é fechado e limitado, toda cobertura aberta de um compacto possui subcobertura finita. Então vamos voltar lá. Pelo teorema de Borel-Lebesgue, a cobertura aberta do intervalo AB, ok? Porque, veja bem, esse conjunto de intervalos Jx, para cada ponto do domínio, que não seja ponto de descontinuidade, tem um intervalo Jx. Então, isso aqui cobriu o domínio inteiro, menos os pontos de descontinuidade. Tá? A princípio, você vai falar, não, porque esses intervalos estão cobrindo os pontos x que não são descontinuidade. Sim, os Jx. Mas os I, K, estão cobrindo os pontos do D. Então, se você somar todos os J's que pegam os pontos de continuidade, mais todos os I's que cobrem os pontos de descontinuidade, pegou o domínio inteiro, se você juntar os I's com os J's. Tá certo? E tanto os I's quanto os J's são intervalos abertos. Então, você conseguiu uma cobertura infinita, aberta, do domínio inteiro. Borel-Lebesgue. Por que Borel-Lebesgue? Porque o domínio é um fechado limitado. É um compacto. Olha só. E a cobertura de I junto com J são abertos. Então, só veja bem. Pelo teorema de Borel-Lebesgue, a cobertura aberta do domínio AB, quem que é essa cobertura? É a união dos IKs com a união dos Jx. Olha só. Pelo Borel-Lebesgue, toda cobertura de um compacto possui subcobertura finita. Então, significa que esse intervalo compacto, que é o domínio da função, vai estar contido num número finito de I's e J's. Finito. Subcobertura finita. Olha só. Aí aqui ainda vem esse final aqui da partição, mas antes vamos escrever eu vou escrever mais pausadamente. Eu vou primeiro escrever aqui, olha, com esses I's e J's a gente tem uma cobertura aberta do AB, né? Note que
Note que, observe que, como, aquilo que eu falei para vocês, como os J estão cobrindo todos os pontos X, que os pontos de continuidade da função, e os I estão cobrindo os pontos de descontinuidade, juntando os dois, você cobriu o intervalo, o domínio todo, né? Eu não vou escrever essa frase, mas eu estou falando para vocês para ficar gravado aí, vou só escrever aqui. Note que o AB, o intervalo AB, que é o domínio da função, ele fica inteiramente contido. Note que AB fica inteiramente contido na união dos IKs, que pegam os pontos de descontinuidade, união dos IKs para todo o K. No caso, aqui ele nem entrou ele só colocou IK, mas do jeito que ele escreveu aqui, a gente tem se o conjunto tem medida nula, então F Não, medida nula. Se ele tem medida nula, diz que é finito ou infinito enumerável. Então, esse K aqui é K pertencente aos naturais. Tá? Você pode pensar dessa forma. Deixa eu escrever melhor isso aqui. O K, a união para todos os Kzinhos, né? E K, mas aqui é enumerável. Isso aqui, junto, unido com os J's, aí J é Xzinho, né? J é Xzinho, não necessariamente pertencente a naturais, pode ser pertencente a reais, esse Xzinho, pode ser não enumerável, o JX. Né? Então, tá perfeito. Deixa eu botar aqui para destacar um pouco. União com, aí aqui nesse, a gente tem a cobertura dos JX. Xzinho, pertencente a algum conjunto, que ele nem especificou, JX. Note que, ou seja, nós conseguimos uma cobertura onde, vale destacar, né, onde tanto os IKs quanto EJX são intervalos abertos. São intervalos abertos. Então, o que significa isso? Você tem uma cobertura aberta de um intervalo compacto. Então, aí entra o Borel-Lebesgue. Olha lá. Toda cobertura aberta de um conjunto compacto possui supercobertura finita. Você vai falar, professor, mas aqui você tem união de infinitos abertos. Se você voltar lá no próprio CAP5, a gente provou que a união de aberto é aberto. Né? Aqui no mesmo CAP5, quer ver? Acho que está lá no começo. Aqui, ó. Eu lembro que eu cheguei a fazer com vocês isso aqui. Olha lá, olha lá. Está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, tá antes. Logo no comecinho, né? Aqui, ó. Se você tem uma união, uma família qualquer, enumerável ou enumerável, qualquer união de abertos, vai dar um conjunto aberto. Tá? Então não tem medo. Isso aqui, todos os IK são abertos, todos os JX são abertos. Essa união total, enumerável ou não, de todos eles, dá um conjunto aberto. Tá? Então você tem um e-mail. Não, tudo bem. Isso aí nem vem ao caso, mas só para que fique bem claro, né? Bom, por teorema de Borel-Lebesgue, possui uma subcobertura finita, que vai do I1 até IM, do JX1 até JXN. Vamos escrever isso aqui. Pelo teorema de Borel-Lebesgue, temos que, pelo teorema de Borel-Lebesgue, temos que, dois pontos, esse mesmo AB vai estar contido numa união finita, que é a subcobertura finita que fala o teorema, né? Contido em I1 até IM, I1 até I1 união reticências até IM, tudo isso união JX1 até JXN. Acabou. Essa aqui é uma cobertura finita. Tá? Cobertura finita. Aí o que ele vai criar uma partição a partir dela. Olha só. Olha só o que ele escreveu ali. Ele vai escrever o seguinte, olha a continuação aqui do raciocínio.
Aí tudo bem, até aí. Repara que tem essa limitação aqui do tamanho dos JX, né? Que ele ainda não usou, ele só construiu isso. Tem essa limitação aqui do tamanho dos IKs, ainda não usou, só construiu isso. Pegou já a subcobertura finita, aí vem essa história da partição aqui, ó, para fechar o raciocínio. O raciocínio acaba aqui, os somatórios. Mas vamos pegar aqui, ó. Seja P a partição de AB formada pelos pontos. Partição. T0 tem que ser o A. E o último T tem que ser o B. Né? E com certeza, a partição sempre é assim, a gente viu o conceito de partição. Então, seja P uma partição de AB formada pelos pontos A, que é o primeiro, seria o T0, e o B, e os extremos dos M mais N intervalo. Por que M mais N? Aqui você tem M intervalos da forma I, aqui você tem N intervalos da forma J. Então, todos esses intervalos têm as suas extremidades, né? Que são duas. Já começa por aí. Então, seja P a partição de AB formada pelos pontos A, B e os extremos desses M mais N intervalos, que pertençam a AB. Não o extremo que eventualmente caiu para fora aqui. Aí ignora. Os extremos que pertençam a B. Dá para a gente pensar nisso? Dá. Você tem um número finito de intervalos, M mais N, todos eles têm suas extremidadezinhas, são pontos que muitas vezes vão cair aqui dentro, com esses pontos você constrói uma partição. Ainda não dá para saber o que ele vai fazer com isso, mas a ideia está clara. Seja P partição de AB formada, vamos ter que escrever essa frase, seja, porque essa aqui não dá para pular, né? Seja P igual, aí só que eu vou ter que escrever aqui o seguinte, né? T0, vírgula, reticência, até chegar num T. Deixa eu ver se dá. Não dá para usar a letra N, porque N está sendo usado aqui. Também não dá para usar a letra M. Também não dá para usar a letra K. Vamos pensar alguma letra aí. R. Rzinho não está sendo usado. T0 até TR. Olha só. Uma partição de AB, uma partição de AB. Tal que. Tal que. O T0 é o Azinho. Tal que T0 igual Azinho. O TR é igual Bzinho. E os demais pontos são os extremos dos intervalos. Olha lá, são os extremos dos intervalos I e J da subcobertura finita. Extremos que pertençam a AB. São os extremos de I1, vírgula, reticência até IM, vírgula, JX1, vírgula, reticências até JXN. Os extremos desses intervalos que pertençam a AB. Então, formou uma partição. Mas e daí? O que ele vai fazer com essa partição? Bom, para fazer soma superior e soma inferior, porque o que é a tese que a gente quer chegar? Que a função é integrável. Qual que seria um modo de fazer isso? Chegar à conclusão, uma das muitas formas que tem, a gente viu lá o teoreminha, que tem as equivalências, né? F é integrável é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Tem também a definição que diz que F é integrável quando sua integral inferior é igual à integral superior, né? Tem várias formas de mostrar que uma função é integrável no sentido de rima. Pelo visto, ele está usando uma do teorema aqui, que diz que, dado um epsilon maior que zero, existe uma partição tal que a soma superior menos a soma inferior fica menor que epsilon. Já deu para perceber aqui o que ele vai usar. Onde é que está mesmo esse teorema? Vamos voltar um pouquinho ali, só para ver. O teoreminha aqui vale a pena, porque a gente vai relembrar ele, porque ele vai ser utilizado agora. É esse teorema aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Propriedades da integral, não, aqui. Está um pouco. Esse aqui, ó, teorema 2. Uma função é integrável, é equivalente a você dizer que, parte 3, dado epsilon maior que zero, existe uma partição P, acabamos de montar, já B, tal que S menos S, as duas em relação à mesma partição P, fica menor do que epsilon. É essa parte 3 aqui que ele vai utilizar ali. Então, vamos lá. Vamos voltar ali.
Condições suficientes aqui. Teorema 7. Então, vamos lá. Fez a partição. Indiquemos com T-alfa menos 1 T-alfa os subintervalos de P que estão contidos em algum IK. Certo? Isso aqui é fecho, hein? Que estão contidos no F, porque aqui é intervalo fechado. E esses I são abertos. Né? Então, ele tomou o fecho. Malandro. Não falou nada, mas tomou o fecho. E vamos denotar por T beta menos 1 T beta os demais intervalos de P, porque é claro que pode ser, como essa partição foi formada por extremos de I e de J, pode ser que tenha intervalos lá da partição que não estão exatamente dentro de um I. Pode ser. São muitas possibilidades para você imaginar aqui, né? Então, chama de T alfa menos 1 T alfa os intervalos de P que estão em algum I, estão no fecho de algum I, e de T beta menos 1 T beta os intervalos de P, os demais intervalos de P. Tá? E claro, que se ele não tiver contido num I, necessariamente ele está contido, os demais intervalos de P, cada um dos quais está contido em algum J. Tá certo? Cada um dos quais está contido em algum J. Tudo bem. Não vou explorar muito isso aqui, que não vai dar tempo, que eu estou vendo que está terminando a aula. Mas dá para entender em linhas gerais o que ele está fazendo aqui. Eu vou ter que escrever isso aqui na lousa. Então vamos lá. Sejam os intervalos T alfa menos 1 até T alfa. Veja que esses Tzinhos aqui são os T's da partição, né? T alfa menos 1 até T alfa, a gente vai usar essa notação se eles estiverem contidos em fecho de algum IK. Contido no fecho de algum IK. E nós vamos chamar de T beta menos 1 T beta os demais, que estão contidos em algum JXI. Tá certo? Deixa eu pensar aqui um pouco. Deixa eu pensar um pouco aqui. Só pensar um pouco. Cada um dos quais está contido em algum JXI. Tanto que aqui, ó, não, exatamente. Tanto que aqui no somatório ele vai usar, para os T betas, ele vai usar essa limitação do JX, ser menor do que epsilon sobre 2 vezes B menos A. Tá aqui, ó. Não, é exatamente o que eu estou entendendo, sim. T beta menos 1, T beta menos 1, vírgula, T beta, são os demais que vão estar contidos no JXI. Eu estou só na dúvida aqui se ele deveria ter pego o fecho aqui, né? Deixa eu ver aqui. J é um intervalo aberto de centro em X. Eu estou na dúvida de se ele deveria ter pego o fecho, que nem ele pegou aqui. Isso aqui eu estou meio duvidoso, mas tudo bem. Não vai mudar o comprimento do intervalo, com toda certeza, né? Porque o comprimento se aberto, o comprimento disso aqui é T beta menos 1. Independente se está contido no fecho ou não, né? Vai ser menor do que aquilo ali, não tem jeito. Ponto final. Não, tudo bem, perfeito. Então, a somatória desses aqui é menor que epsilon sobre 2K. Por quê? Por quê? Porque se os alfas, eles estão dentro dos is. E os is, eles têm a soma, né, do comprimento deles é menor que epsilon sobre 2K. Então, a soma dos comprimentos dos T alfa, que estão dentro dos is, tem que ser menor que epsilon sobre 2K. Isso aqui é tranquilo. Tá? Outra coisa, a gente construiu os J's de tal forma que a oscilação de F dentro do J é menor que isso aqui. Então, a oscilação da F dentro dos T betas é um ômega beta que é menor do que isso aqui, porque ela está dentro dos J's. Isso aqui é consequência direta do que ele tinha falado antes. Deixa eu escrever aqui. Dessa forma, vírgula, o somatório
dos comprimentos dos T-alfa. O que é o comprimento do intervalinho desse? T-alfa menos 1. T-alfa menos T-alfa menos 1. Tá certo? Tem que ser menor que epsilon sobre 2K. Tem que ser menor que epsilon sobre 2K. Porque eles estão dentro dos IKs, tá? Não vou nem justificar por escrito aqui, que já dá para ver, né? E, por outro lado, a oscilação de F no intervalo desse, oscilação, ele chamou de ômega beta, oscilação ômega beta de F no intervalo T beta menos 1, T beta menos 1, T beta é ômega beta menor do que isso aqui, tá? É ômega beta menor do que epsilon é menor, não precisa... Bom, eu estou só repetindo para não ficar sem colocar o W beta, né? Menor do que epsilon sobre 2B menos A. Ponto final. Fechou. Agora, para fechar, última conta que ele faz. O que são as somas? Isso aqui é soma superior, soma inferior. Tá certo? De F em relação a P. Soma superior, soma inferior. Então, uma menos a outra. Vai ser a oscilação, soma superior menos soma inferior é a oscilação. É o que dizia lá no teorema, não sei se você lembra, lá na parte 3. Vamos voltar aqui para a gente relembrar. Olha lá. Cadê? Aqui, ó. A soma superior menos a soma inferior, ela é o somatório para todos os intervalos da partição, oscilação vezes comprimento do intervalo. Nós não sabemos se vai ser menor que epsilon, porque aqui ele coloca menor que epsilon porque já sabe que a função é integrável. Tá? Mas nós temos, no caso, que provar que é menor que epsilon agora. Você tem que provar a desigualdade. Essa igualdade aqui é verdadeira. Soma superior, independente de provar o menor que epsilon. Soma superior menos soma inferior é igual somatória de oscilação vezes intervalo. Então, vamos lá. Soma superior menos soma inferior é igual somatória de oscilação vezes intervalo. Como tem dois tipos de intervalo, tem os alfa e o beta, ele fez a soma dos dois. Soma ômega alfa mais soma ômega beta. Desigualdade. Como a soma dos T-alfas é menor que epsilon sobre 2K, né? Não, aqui na verdade ele usou só a oscilação, né? A oscilação dentro dos IKs é casão. Como os T-alfas estão dentro dos IKs, então você pode colocar uma desigualdade e trocar a oscilação por K. O K é um majorante, né? Majorou por K. E a oscilação dentro dos T-betas, que por sua vez estão dentro dos Js, e nos Js a oscilação da F é menor do que epsilon sobre 2 B menos A. Então trocou ômega alfa pelo K, tudo está escrito antes. Trocou o ômega beta pelo epsilon sobre 2 B menos A. Perfeito essa passagem aqui. Essa aqui, lá do teorema, daqui para cá, só usar as desigualdades que já foram ditas antes. Agora, se você... Agora é o seguinte, o K é constante, pode ir para fora, certo? Então, o que acontece? Se o K vier para fora constante, você fica só com somatória do T-alfa. Somatória do T-alfa menor que epsilon sobre 2K. Então, ele coloca o K para fora, ele fica aqui. O somatório que restou troca por epsilon sobre 2K. Desigualdade. E aqui? Aqui é o seguinte, epsilon é constante, 2 e B menos A são constantes. Vem para fora. Fica a somatória só do T beta menos 1. Que é B menos A. Certo? Essa aqui ele não falou isso aqui explicitamente antes, né? Mas por que o T beta menos 1, a soma de todos eles vai dar o B menos A, vai dar o comprimento total do intervalo, né? Aí a gente teria que pensar o seguinte, teria que raciocinar mais aqui sobre o fato de ser e todo ponto que não é de descontinuidade tem um Jx, né? Então, os T-betas,
se você somar eles, dá o comprimento do intervalo todo. Eu não vou ter tempo aqui agora de expandir sobre isso, mas ficou meio falho aqui. Eu deveria explicar melhor por que a soma do T beta menos 1 dá B menos A. Tá? Mas aí teria que pensar um pouco na definição ali dos J's, né? Na definição dos J's. Os J's existem para todo x, onde x é um ponto que não é de descontinuidade. Ele não expandiu aqui, ele fez direto, como se fosse uma coisa óbvia, né? Nem falou depois, mas eu não sei se é tão óbvio assim, não. Teria que a gente pensar um pouco mais sobre isso aí. Deixa eu ver aqui, T beta, né? T alfa e tal. Né? Isso aí depois eu explico melhor essa situação. Vou só escrever aqui para fechar a aula, né? O somatório. A ideia geral pegou. Ele está mostrando que isso aqui é menor do que epsilon, e mostrou que é integrável. Então ele fala, bom, soma superior de f na partição P menos soma inferior de f na partição P, pelo teorema 2, vem essa igualdade. Então, essa igualdade aqui, eu vou deixar escrito em amarelo aqui em cima, para a gente se lembrar. Ela vem da onde? Teorema 2, certo? Dá para você escrever isso aqui. Somatória das oscilações no alfa, somatória das oscilações no alfa, T alfa menos T alfa menos 1, mais somatória das oscilações no beta, T beta menos T beta menos 1. Fechou. Agora, a gente já tinha visto antes que as oscilações dentro do I são menores do que K. Olha lá, K é a oscilação em AB, né? Então, quer dizer, essas oscilações dentro do I tem que ser menor do que a oscilação total no domínio. Então, elas são menores do que K. Então, eu posso trocar W alfa por K. E as oscilações no B, ele mesmo já disse aqui, ó, é menor do que epsilon sobre 2B menos A. Por quê? Porque esse intervalo está dentro do J. E no J, a oscilação da função é menor do que isso. Então, esse aqui dá para a gente trocar por, coloca já o K para fora, K somatório de T alfa menos 1, mais esse aqui, o que é constante aqui, dá para colocar para fora? Epsilon sobre 2, B menos A. E fica esse somatório aqui, de T beta menos T beta menos 1. Fechou. Agora, essa passagem aqui desse para o epsilon sobre 2K veio daqui, ó. Somatória só do T alfa menos 1, estava escrito aqui antes, ó. Tá? E da onde que vem isso aqui? Vem do fato de que esses intervalos estão dentro desses aqui. E esses aqui já são menores do que isso. Então ele também é o que está por dentro. Menor que epsilon, esse aqui tudo bem. É epsilon sobre 2K. Agora, mais epsilon sobre 2B menos A. Esse aqui, essa soma, dá B menos A. Ok? Dá B menos A. Deixa eu pensar aqui se tinha algum jeito de... Olha, aqui é o seguinte. Esse aqui não sei, não vou conseguir improvisar uma explicação fácil aqui para isso, tá? Pior que eu me convenço intuitivamente que dá B menos A, porque esse aqui tem medida nula, né? Esse aqui tem medida nula. Então, os Jx que pegam os outros pontos que estão fora do cara de medida nula, a medida dele tem que ser toda a medida do intervalo, B menos A, né? Olha aqui, ó, talvez dê para ver por aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esses IKs ficam com comprimento tão pequeno quanto você queira, tá? O comprimento dele é tão pequeno quanto você queira, o comprimento dos IKs. Então, essa parte aqui, o comprimento tende a zero, toda a parte dos Is.
Tá vendo essa? A AB está contido nisso, né? Então, olha só, o comprimento do AB tem que ser menor ou igual. O comprimento do AB tem que ser menor ou igual do que o comprimento de cada um desses aqui. Você pode pensar dessa forma, somado o comprimento de todos eles. Só que o comprimento desses is dá zero, porque fica tão pequeno quanto você queira. Então, o comprimento de AB, que é B menos A, tem que ser menor ou igual que a soma dos comprimentos do J. Mas aí ficou o contrário, a desigualdade, né? Eu queria que a soma dos comprimentos do J seja menor do que B menos A. Enfim, deixa para lá. O fato é que senão acabou a aula já, senão não vai dar tempo de ficar falando sobre isso aqui. Depois a gente volta nisso aqui na próxima aula. Na próxima aula a gente já entra no CAP 11, sem falta, tá? Mas antes de entrar, eu quero inclusive comentar do último exemplo que tem aqui, que é o do conjunto de Cantor, tá? Aí a gente entra no CAP 11. Mas enfim, e aí eu faço algum comentário sobre isso, tá? B menos A. Bom, resultado. B menos A corta com B menos A, K corta com K, isso aqui dá epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Juntando as duas pontas, Szão de FP menos Szinho de FP é menor, é o começo aqui, é menor do que epsilon. Isso equivale a dizer que F é integrável, e você acabou de demonstrar aqui junto comigo, ainda que com esse pequeno último passo aqui que dá o B menos A, que eu não consegui explicar muito bem, F é integrável. Então, fechou o teorema. Tá? Você acabou de provar que se o conjunto D tem medida nula, se o conjunto D tem medida nula, então conjunto das descontinuidades, então a função é integrável, tá? Eu vou fechar aqui essa lousa, salvar, e vou interromper a gravação aqui do vídeo. Olha lá, o pessoal já até foi embora, eu peço perdão que eu demorei um pouco